Muito bom dia. A minha saudação a todos aqueles que me dão um imenso gosto e com isso me honram também de a toda semana comparecer a estas nossas reuniões em que procuramos tratar alguns assuntos relativos ao direito notarial. Consigno inicialmente o meu agradecimento ao Colégio Notarial do Paraná, Seção do Paraná, na pessoa do prezado Dr. Renato Lana, que deu continuidade a essas nossas reuniões, iniciadas já ao tempo em que a presidência dessa importante entidade paranaense era presidida pela doutora Mônica Dallavec. Quero pedir licença também para dirigir minha saudação à minha estimadíssima amiga doutora Thaís Castelo Branco, que já está aqui entre os assistentes desta nossa exposição. A Thaís por assim dizer, um dos pilares mais importantes não só desta aula aqui, desta exposição da série Nota sobre Nota, mas também do Registro sobre Registro e de outras das minhas presenças na rede. Ela foi quem incentivou e depois manteve durante bastante tempo e até agora o impulso para que essas atividades se realizassem. Então, eu agradeço muito. Bom, nós estamos tratando aqui de um tema que tem endereço certo, não é? E aqueles que estão na área das notas e dos registros terão percebido claramente que quando eu comecei a falar do segredo notarial, a minha vista estava posta à possível desconstrução do notariado latino com a quebra exatamente do dever desse segredo, fora de algumas muito estritas hipóteses em que isto, ao longo da história, se admitiu doutrinariamente. Nós começamos a tratar desse assunto na exposição anterior e hoje vamos prosseguir versando sobre o conceito de visão do termo segredo. É preciso entender bem de que se trata quando se fala do segredo, especialmente aqui também no plano da sua divisão, para nós entendermos uma característica que é própria da atuação notarial. Como veremos adiante, o que nós poderíamos traduzir aqui como segredo cometido. Nós vamos dar um passo a passo, como de hábito, fazendo a leitura do texto previamente publicado no site do Colégio Notarial, com a diligente atuação da doutora Mariana Herrera e de sua equipe. E sobre o qual texto vamos aqui tecer alguns esclarecimentos, algumas referências. O tema central aqui com que nós vamos começar, e essa é a razão do segredo, é o tema da fidúcia, ou seja, o tema da confiança. Existe um vínculo de confiança. E esse vínculo de confiança é o que dá solidez à relação entre o notário e seus clientes. É fato, vamos aqui também descer um tantinho a realidade das coisas. O sistema cartorário do notariado brasileiro, que é um sistema que, embora não quebre por inteiro a ideia do notariado latino, não é usual em outros países. Eu já tive a ocasião de dizer que, dentre os meus bons amigos notários estrangeiros, esteve o meu saudoso Juan Valladolid de Cholo, e está ainda o meu admirado amigo Bernardino Monterrano, de Buenos Aires. E eu tive a ocasião de ir aos escritórios, ou como eles procuram dizer melhor, aos despachos desses dois notários, e trabalhavam com pouquíssima gente, dois ou três só que podiam, o limite máximo de auxiliares. Isso é uma coisa que não ocorre nos cartórios grandes de notas do Brasil. E isto põe em risco um pouquinho, por isso que nós temos que ter uma visão muito cautelosa com essa ideia da exigência da confiança, porque
A confiança é basicamente relativa ao notário. E, frequentemente, o notário, em alguns cartórios, por exemplo, o notário praticamente não atua, é muito raro que atue. Então, na verdade, essa confiança tem que, de algum modo, ser difundida. Essa ideia de confiança no Brasil, no plano notarial, tem que estar, de algum modo, participada pelos muitos cooperadores que há em alguns cartórios. Isso é um complicador para a afirmação aqui da tese. Mas, em todo caso, do ponto de vista tipológico, doutrinário, a confiança é básica. A fidúcia é fundamental no plano do notariado latino. Mas vamos ver, porque isso é interessante também, que nós disso extraímos algum proveito para as outras atividades jurídicas, para não dizer que para toda a vida. Vamos verificar que o tema do segredo não é algo típico, próprio, peculiar do notariado, da atividade do notário. É para a nossa vida inteira, não é? Profissional e não profissional. Portanto, eu acho que essa matéria de hoje tem um interesse muito amplo para a nossa educação do ponto de vista ético. Bom, então, fixemos isso, ou seja, há um laço de confiança entre notários e clientes. Pessoal, aqui é um problema. Isso é um elemento comum aos extremos. Quais são os extremos? Notário e cliente. É um elemento comum. Ou seja, é tanto confiança num sentido quanto no outro. É confiança do cliente contra o notário, por isso que o cliente escolhe o notário, mas é também confiança do notário contra o cliente. Fidúcia ou confiança que deve, nesse sentido, perseverar no notário, sob pena de que ele, por dever de consciência, deva abdicar da atuação, se ele perder confiança no cliente. Como também o cliente, até o encerramento da atividade notarial, postulado, deve manter essa confiança. Se perder essa confiança, está obrigado a desistir da prática do ato. Moralmente tem que ser assim, avaliará se é conveniente ou não prosseguir nisso. Bom, a despeito desse caráter comum da confiança no plano desse relacionamento, dessa relação entre notário e cliente, parece mais interessado, de fato, o aspecto da confiança que o cliente há de ter contra o notário de sua escolha. Exatamente porque é o primeiro traço da confiança. O cliente escolhe o notário. Aqui volta, essa ideia é recorrente, eu peço desculpas pelas muitas vezes que tenho falado disso, mas é um traço tão significativo e emblemático que vale a pena referir. O Tabelião da Aldeia, do Afonso da Aldeia. A confiança que as pessoas adquirem na conduta habitual do notário e que nas comunidades faz com que isso se espalhe, se difunda, se espalhe a boa fama. O pior é quando se espalha a má fama, mas se espalha a boa fama do notário. E então as pessoas ganham confiança, intensificam confiança e procuram porque estão confiados, muitas vezes nos testemunhos. Nós sabemos que a maior parte dos conhecimentos que temos vem de testemunhos. Então, o testemunho da boa fama, da boa conduta, se espalha de tal modo que eu vou também, olha, eu tenho confiança em fulano porque Beltrano tem confiança e me avisou que fulano é bom. E assim por diante. Isso gera, pois, uma expectativa de conduta. Quando eu procuro pela primeira vez um notário, ou nas vezes subsequentes em que trato de buscá-lo, porque eu confio nele, eu tenho uma expectativa de que ele se vai conduzir com lealdade. É por isso que eu procuro. Ou seja, não é só a probidade técnica, mas também a lealdade. Sei que devo procurá-lo. Notem a diferença em relação ao judiciário, não é? No judiciário, as demandas são distribuídas. Eu não tenho que ter confiança. A confiança é mais ou menos compulsória. Só nos casos de exceção, de suspeição, etc., o impedimento que eu poderei mostrar a minha desconfiança. Do contrário, eu me atiro às cegas nas ações que se exige do judiciário. De algum modo, também é compulsória a confiança que eu tenho que ter no registrador. Diversamente, o notário não.
Um advogado, não. Eu procuro advogado, eu procuro notário, porque eu tenho, de algum modo, algum vínculo de confiança. E, portanto, eu tenho uma certa expectativa de conduta leal. E é exatamente esta, a dimensão que a doutrina prefere, ou seja, a dimensão que vai no sentido de grifar a confiança que o cliente tem que ter em relação ao notário. Portanto, a doutrina, nesse capítulo, como eu digo aqui no texto, dedica-se sobremodo aos direitos dos clientes. E, pois, a esses direitos contrapõe os deveres do notário. Tanto que diz que o notário deve ser leal. Faz parte do código de ética do notário, a lealdade. E, portanto, é direito do cliente exigir essa lealdade. E não se fala, ou raramente se fala, no dever do cliente manter essa lealdade. E ao direito do notário correspondente em ter também ele fidúcia em relação ao cliente. Bom, amparado, portanto, nessa ideia de confiança, o sigilo ou segredo profissional é então percebido desse modo discriminado, assimétrico. Por que assimétrico? Sigilo é um direito do cliente e um dever do notário. Gonçalves Palomino usa muito bem essa expressão. É uma forma de ser do notário. Ou seja, o notário possui de maneira connatural uma formalidade. Qual formalidade? A do dever de sigilo. O dever de não romper o segredo correspondente à sua atividade. Abdica-se rotineiramente, prossigo eu aqui no texto, de mencionar o dever de lealdade que tem o cliente na formação e comunicação desse segredo. Esse é um tema. O cliente está também chamado a ser veraz na ida na conversa, na audiência, na anamnese, por assim dizer, faz o notário, na preparação do ato notarial. Claro que, como observei aqui neste escrito, é muito raro na referência doutrinária a conduta do cliente, que nesse relacionamento jurídico notarial procura, escudando-se no sigilo, e muitas vezes é isso que ocorre, ele sabe que o notário está obrigado a um sigilo, ele procura muitas vezes fazer do notário um comparsa delitivo, um comparsa criminoso. Isso pode ocorrer. A prática notarial terá inúmeros exemplos em que o cliente, com má fé ou não, com a consciência da ilicitura de sua conduta ou não, o fato é que procura o notário para tentar fazer do notário um comparsa, um partícipe geralmente de fraudes, etc. E, portanto, isto faz com que o notário, ao verificar a deslealdade, a falta de lealdade, que muitas vezes volto a dizer, pode ser até inconsciente do cliente, perde essa relação, na parte dele, nesse sentido, a relação de fidúcia, perde esse elemento de fidúcia e depois está obrigado, por dever de consciência, a objetar a prática do ato pretendido. E muitas vezes todo relacionamento possível com o cliente, se perceber que há má fé, não é? Entende-se dessa maneira, porque é um autor muito interessante a respeito do segredo. O melhor autor que li dos livros que eu compulsei sobre o segredo notarial é esse que eu vou citar agora, Honório Romero Herrero. Honório Romero Herrero, que é um notário, penso eu que é espanhol. A razão de ser, a ratio essendi do segredo profissional, em geral, hein, não só do notário, está firmada menos do dever de guardá-lo pelo custodiante, daquele que recebe o segredo, do que no direito daquele que o confiou à custódia. Ou seja, é mais direito de quem conta um segredo que isso seja mantido do que dever de guardar pelo custodiante. O dever é secundário ao direito que eu tenho de ver respeitado o meu segredo. Mas, bom, antes de nós prosseguirmos aqui na sindicância do que se abrange com o direito e o dever do sigilo ou segredo notarial, o que nós temos que considerar aqui é a ideia primeira, substancial, do segredo. Antes de falar do segredo notarial, falar do segredo. De dois modos nós podemos compreender o termo segredo. Classicamente foi assim. Estou me baseando aqui no livro do Dominicus Primer,
Manuale di Teologia Morale, um livro muito bom, e um outro livro do Marcelino Zalba, os dois livros são clássicos, o Compêndio, que se trata muito bem e exaustivamente desta matéria. O primeiro sentido, a primeira acepção da palavra segredo é objetiva. Significa a própria coisa oculta, ou seja, o próprio conteúdo. O conteúdo do segredo é o segredo. Portanto, nós temos visto isso, né? Diga-me, o que foi que você conversou com fulano? É segredo. O que eu conversei é segredo, ou seja, o conteúdo é segredo. E há um outro sentido que é o subjetivo. Além desse objetivo, que diz respeito com o conteúdo da própria matéria, que é objeto da ocultação, a res oculta, a coisa oculta, nós temos um outro sentido subjetivo, que é o conhecimento de algo oculto, com a obrigação de não manifestá-lo. Então, não só, portanto, a res oculta, mas também o meu conhecimento da res oculta se chama de segredo. São dois sentidos diversos: segredo objetivo, segredo subjetivo. Divide-se o segredo em três espécies ou partes subjetivas. Parte subjetiva, ou seja, há uma divisão com três espécies, se quisermos falar menos propriamente, três tipos de segredo. Um segredo que é o segredo natural, o segredo prometido e o segredo encomendado ou cometido. Bom, o que é o segredo natural? O segredo natural é aquele que se proíbe pela lei natural. Por si própria, a lei natural nos indica que está proibido revelar alguma coisa. Portanto, isso dispensa uma promessa ou um pacto para que a obrigação esteja criada. Há uma connaturalidade do ponto de vista do conhecimento e uma exigência de resguardo natural do conteúdo do que se conhece. Eu quero observar que isso aqui está escrito há muito tempo, publicado há muito tempo nas páginas do Colégio Notarial do Paraná, porque vem a calhar com relação à recente exigência de exibir-se algo que sempre se teve como acobertado pela privacidade, ou seja, o estado de saúde de alguém. Se a moda pegar agora, vamos ter todo mundo revelando publicamente o seu estado de saúde, não é? Mas, enfim, eu descubro uma doença segredada por terceiros. Se alguém padece de uma doença. E às vezes eu descubro isso de maneira fortuita, ocasional. O que se chama secretum naturalis simplex. Por exemplo, há um computador num ambiente de repartição público, ou de um cartório, ou de um escritório de advocacia, e alguém abre o seu exame de saúde e vê ali uma notícia de uma doença muito grave, de que está padecendo, e fica de tal modo aturdido que sai e deixa o computador aberto. Eu, por acaso, estou passando por ali, eu vou ter de usar o mesmo computador e descubro fortuitamente a notícia desta doença. Então, essa é uma descoberta de maneira fortuita, ocasional. Mas ela pode ser após uma propositada sindicância da vida alheia. Secretum naturale extortum. Por exemplo, eu descubro, pelo mesmo modo, pelo computador, que há um link indicando um exame, resultado de um exame, suponho, lembram-se, ainda havia no Brasil, há tempos atrás, uma coisa chamada câncer. As pessoas morriam de câncer. Né? Agora todo mundo morre de Covid-19. Mas antigamente morria de câncer. Então eu descubro, vou nesse link e vou lá então, e dizer, o que será que fulano tem na saúde? E aí descubro que possui lá uma determinada enfermidade. Esse, portanto, é o secretum naturalis extortum, em que eu vou sindicar a vida alheia para saber que doença a pessoa possui, naturalmente não autorizado por ela. E aqui eu estou obrigado, em ambos os casos, por sensu naturalis, ao sigilo. Não posso comentar, não posso noticiar o fato. O fato é uma coisa oculta, uma res oculta,
a que eu cheguei, seja por uma sindicância, uma curiosidade indevida, seja de maneira ocasional. Bom, a segunda espécie de segredo é o chamado segredo prometido, secretum promissum, segredo prometido. É um segredo cuja manifestação está proibida por uma promessa posterior à notícia da coisa oculta. O Marcelino Zalba usa essa expressão, consequente noticia in rei, ou seja, posterior à notícia da coisa. Ou Primer, Dominicus Primer usa a expressão post acceptam noticia in rei, depois de aceitar ou receber, de percepcionar, conhecer a notícia da coisa, noticia in rei. Portanto, há uma expressão aqui muito interessante, muito clara desse autor Pedro Lumbreras, que diz que é o segredo que prometemos guardar quando já estávamos a par do assunto. Ou seja, a obrigação de segredo expressamente firmada após o conhecimento da res oculta. Vamos lá. Dr. Rogério Tobias, meu estimado amigo, me procura e me conta uma coisa que eu desconhecia, uma coisa oculta. Já queria contar-lhe tal fato assim, assim. Mas eu então, depois que me conta, diz, olha, eu quero que prometa que não vai contar isso a ninguém. E aí então eu prometo. Ou não prometo. E se eu não prometo, eu não tenho segredo prometido. É possível que eu perca a amizade, mas enfim, não vou guardar o segredo. Mas, diversamente, se me contam e pedem que eu guarde segredo e eu prometo, eu estou obrigado a manter esse segredo, é o segredo prometido. Primeiro eu conheço a res oculta, que alguém me comunica, e depois prometo guardá-la. Por fim, o terceiro, que é o que mais nos interessa aqui considerar, é o chamado segredo encomendado ou cometido, secretum commissum, segredo confiado, segredo estrito. Esse é o modelo mais estrito de segredo, segredo privado. Que também se diz, olha aqui, veja que importância essa referência, secretum rigorosum, ou seja, segredo de rigor, segredo rigoroso. Essa é uma expressão de Primer. E Todoli, eu já mencionei esse autor em posições anteriores, é um autor muito interessante no tema da ética. Todoli diz que esse segredo é mais rigoroso por sua maior gravidade. Não é a gravidade do conteúdo, mas pela forma como ele se forma, pela forma como ele se alicerça, se estrutura. É um segredo que se caracteriza muitas vezes por um contrato bilateral ou por um quase contrato. E não importa muito que nós distingamos se é uma coisa ou outra. O fato é que ele se estabelece por um tipo de relação bilateral. Sempre, todavia, antecedendo o conhecimento da res oculta. É aquele caso, né, que frequentemente nós referimos. Olha, preciso contar uma coisa. Vou contar uma coisa. Mas, olha, eu primeiro quero que... Nós usamos a palavra prometa. Na verdade, eu estou encomendando, que não é propriamente promessa. A promessa é do segredo anterior, em que primeiro se revela a coisa e depois se faz a promessa de respeitá-la. Não, aqui eu só conto se houver aqui o compromisso de que o meu interlocutor não vai difundir essa notícia para ninguém. Então é um segredo de Lumbreras que não chega ao nosso conhecimento senão sob a condição de manter a reserva do conteúdo, o sigilo do conteúdo. Só vão me contar se eu me comprometer a mantê-lo. Condição essa que pode ser explícita. Ela pode ser explícita de três modos. A mais rotineira é a constante de um escrito. Hoje em dia é frequente que esses segredos se contem, por exemplo, nesses ambientes de mídia social, em que eu peço para manter o segredo e a pessoa se compromete. Vejam que isto pode ser por escrito, me comprometo a manter isso, ou seja, funciona. Mas ela pode ser oral também, ou seja, alguém vai me falar por telefone ou pessoalmente, olha, vou contar isso, ou por gestos, não é? Lembra que antigamente haviam gestos, as pessoas faziam uma cruz, beijavam o dedo. Eu me lembro que
uma das minhas avós, a minha avó paterna, que era libanesa, tinha esse hábito de dizer que não falaria nada e se comprometia com gesto. Gestual, portanto, em todos esses casos, escrito, oral ou por gestos, há o cometimento ou encomenda que forma o segredo explícito. Mas há algo que convém dizer, que é a reserva tácita, ou seja, o segredo cometido, encomendado tacitamente. Os que têm aqui a prática de conversar comigo por WhatsApp, por exemplo, acho que sabem disso, que eu não divulgo nada que outra pessoa me tenha dito, a não ser que seja texto geral, né? Se não há nada oculto, então eu divulgo. Me mandam um meme, uma notícia, bom, isso eu posso divulgar. Mas eu não divulgo conversas ali sem antes pedir autorização, seja para bem, seja para mal. Eu peço autorização, não divulgo sem autorização. Por quê? Porque eu acho que há nisso um segredo cometido tacitamente. A confiança de quem conversa comigo. E que deve ter a convicção, a persuasão de que eu não vou divulgar essa conversa. Recentes episódios de divulgação de conversas por WhatsApp puseram à mostra isto. Como fica ruim a gente divulgar conversas que temos por WhatsApp com outras pessoas. Em rigor, eu mais de uma vez tenho dito isso, eu penso que essas coisas dão ensejo a ações indenizatórias, em certos casos, se houver danos materiais ou lesões morais, e determinados assuntos podem levar até mesmo a ações de natureza penal. Podem procurar aí a estudos em matéria de direito criminal, sobretudo nessas divulgações de todo maliciosas, de conversas ou de fotografias, etc., envolvendo conversas de natureza, chamemos-las assim, conversas de natureza íntima. Isso, além da deslealdade manifesta, da quebra de moralidade manifesta, apresenta um caráter criminal, malicioso. Ou seja, é uma forma de injuriar, de difamar, muitas vezes até de caluniar pessoas. Nós vivemos um período em que estão na moda os peccata linguae, ou seja, os pecados da língua. Mas, o fato de ser isso rotineiro, ordinário, correntio, não retira a ilicitude da conduta, tanto do ponto de vista moral, estritamente, quanto do ponto de vista jurídico, quando o caso. Portanto, há também uma reserva encomendada ou cometida tácita, que é a que frequentemente, volto a dizer agora nesse assunto com mais precisão, é a que frequentemente emerge no plano do relacionamento notarial. Eu procuro um notário e vou dizer ao notário alguma coisa, não digo a ele, olha, o senhor vai guardar segredo, hein? Vamos formar um contrato aqui, vamos fazer por escrito que o senhor vai guardar segredo. Então não, o senhor prometa aí, se comprometa comigo que não vai contar para ninguém o que eu estou falando. Ou então faz a cruzinha e coloca. Não, evidente, eu não preciso nada disso. Faz parte da figura do notário que ele vai guardar o segredo. Então, o notário tem esse secretum commissum tácito. Bom, o segredo cometido, encomendado, de que a espécie todo o sigilo profissional, se não é só do notário. Espera-se também que haja sigilo profissional do advogado, do promotor público, do juiz, etc. Consiste no segredo, diz Jiménez Arnal, que deve guardar toda pessoa que chega ao conhecimento de uma coisa ou de um fato depois de prometer que guardará sigilo. Depois de prometer que guardará sigilo, seja explícita, seja tacitamente. E eu prossigo aqui. Saliente-se que o secretum commissum é mais grave exatamente porque, de algum modo, abrange os modos anteriores. De fato, é isto. No fundo, este secretum commissum, segredo encomendado, ele abrange todas as demais espécies. Se formos ver bem,
Isso é uma imposição da lei natural também. E o fato de se prometer antes ou depois não muda muito a característica de ser um segredo prometido. Tanto é que Jimenez Arana usa a expressão depois de prometer. Promessa depois ou anterior, não muda o caráter de que houve uma promessa. Por isso ele abrange os modos anteriores, só se distinguindo no segredo prometido, porque a promessa no comício, diz Marcelino Salba, é antecedente, revelação em rei, ou seja, anterior à revelação da coisa. Anterior à notícia da res oculta, da coisa oculta. Ou ainda porque no segredo promissum se exige promessa explícita, ao passo que no comissum a obrigação pode emergir, como eu disse, de maneira tácita. Então, muito bem. E assim nós hoje terminamos essa segunda parte sobre o tema do notário e sigilo profissional. E realçando aqui, para fazer um sumário do que nós mencionamos, algumas coisas. Primeiro que o dever de lealdade profissional, incluindo esse tema do segredo, é fundamental em todas as profissões. No médico, no juiz, no advogado, no engenheiro, no arquiteto, no notário, no registrador público, deve haver essa ideia essencial de manutenção do dever de sigilo, do dever de segredo, com as limitações que vão apontar-se adiante. Na exposição anterior, na aula passada, chamei a atenção para o fato de que o segredo na vida profana, né, na vida secular, não tem a mesma característica rígida, rigorosa, rígida, do sacramento da penitência. Eu espero que os católicos, em virtude dessa pandemia, não tenham esquecido que coisa é o sacramento da penitência. Mas, enfim, não é do mesmo gênero. Haverá alguns limites sobre os quais nós falaremos na exposição que vem à frente. Mas, em todo caso, é um dever. Um dever que o clima de verdadeiro reinado dos pecados da língua não deve fazer com que nós nos contaminemos a ponto de abandonar esses deveres. Há uma coisa que me parece muito interessante de referir aqui. Nós temos a nossa diferença em relação aos animais brutos é que nós temos um período intervalar entre a sugestão e a ação. Nós podemos realmente dedicar-nos um tantinho antes de agir, verificar se nós somos levados pelas circunstâncias ou se nós ainda reinamos no meio das circunstâncias. Se ainda temos a capacidade de atuar com sensatez, agindo racionalmente, procurando adotar uma atitude responsável. Esse é o ponto. Por outro lado, não nos deixemos levar pelos ruídos, frequentemente reproduzidos de maneira muito volumosa, e que nos fazem, muitas vezes, abdicar das próprias convicções em favor do que parece estar na moda. Há uma frase muito interessante que está no prólogo de um livro chamado Ao Princípio Era o Verbo. Esse livro, Ao Princípio Era o Verbo, é um livrinho magnífico, escrito por Antônio Sardinha. Antônio Sardinha foi um pensador português do século passado, um homem de fundas convicções, viveu exilado muito tempo em Toledo, deixando-nos ali uma preciosa obra poética também, né? O famoso livro Na Corte de Toledo, Na Corte da Saudade, perdão, Na Corte da Saudade, porque em Toledo que a saudade morava, dizia ele, mas ele adivinhava que a saudade havia sido criada em Portugal, que é a terra dele. Pois esse homem, neste prólogo que eu referi, do livro Ao Princípio Era o Verbo, diz algo muito interessante, que eu vou aqui dizer aos senhores. Numa quermesse de doudos, diz ele, é humaníssimo que aos loucos pareça loucura o falar alguém com acerto. Vamos repetir isso, olha que bonito. Numa quermesse de doudos, é humaníssimo que aos loucos pareça loucura
o falar alguém com acerto. É isto mesmo. Se estamos num ambiente, por exemplo, enlouquecido, se alguém fala com sensatez, os loucos acharão que isso é loucura. Tudo passa, tudo passa. Neste mundo nada é perseverante eternamente. Portanto, cuidemos de que a nossa conduta, ao menos, a despeito de que todos somos deficientes, pecadores, todos. Vamos começar de mim próprio aqui, não é? Confite, ordel, onipotente. Apesar de tudo isso, procuremos fazer o que é melhor. Façamos de nossa parte aquilo que é importante. Quando não pensando, como devemos pensar principalmente no nosso fim último, ao menos para que a nossa conduta no plano social seja dirigida, destinada à realização do bem comum. Ao menos isso, ao menos isso. Muito bem. Agradecendo mais uma vez a presença tão honrosa de tanta gente boa que despende seu tempo para reunir-se aqui nestes encontros virtuais, em particular agradecendo ao Dr. Renato Lana e à junta diretiva lá do Colégio Notarial do Paraná. Vou saudar novamente a doutora Thaís Castelo Branco, estimadíssima amiga, cuja presença é essencial nessas atividades. Dr. Jefferson Kanashiro, muito obrigado. Prezado Dr. Mauro Bertocchi. Dr. Rogério Tobias, que eu mencionei, estimado amigo. A querida amiga doutora Mônica Macedo Dalla Vecchia, Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, não nos esqueçamos da importância da família Guimarães. Doutora Ana Pérez, muito bom dia. Vivian Todd, bom dia. Doutor Rafael Oliveira Ramos Costa Leite. Vou falar um dia sobre a Caixa de Pandora. Eu falei isso, eu tenho feito tantas exposições, eu vou lembrar na próxima semana, ou na outra semana, quando voltarmos daqui a 15 dias, eu falo da Caixa de Pandora, em que sobrou uma virtude, só uma, a esperança. Mas é interessante falar dessa experiência da Caixa de Pandora à luz do mito de Prometeu, para que nós possamos extrair mais proveito. Então, peço desculpas, fazemos isso numa próxima ocasião. Dr. Jusilan Alves, bom dia. Toriel Lepanto, doutora Amanda Gil e Conde Júlio, muito obrigado pela presença. Doutora Margarete Maia, grande registradora e fotógrafa, registradora de imagens também. Professora Isabela Bicalho, vamos ver se o senhor Wilson e a dona Marilena conseguem chegar a Miguelópolis, estou torcendo por isso. Professora Isabela é um modelo de pessoa e de jurista. Doutora Mônica, obrigado aí, eu agradeço a que indique a leitura dos meus livros, muito obrigado, que a Editorial Lepanto e a Amazon estão vendendo, muito obrigado. Pois é, doutor Rafael, tem razão. Os tempos, hoje em particular, em virtude de um acontecimento que se espera não seja tão ruidoso quanto se tem propalado, hoje, 14 de maio, vamos aguardar aí que essa imagem, a figura de Nossa Senhora de Fátima, que ontem comemorou, não é, mais uma data de aparição, eu até na aula que eu proferi ontem, chamei a atenção para um fato curioso. Eu estava há 3 anos, em Fátima, com inteira liberdade. Depois disso fui outra vez, posteriormente lá. Mas há 3 anos eu estava em Fátima proferindo uma palestra num auditório, um local atrás da Basílica, da antiga igreja, que na verdade, a igreja bonita. A outra parece um ginásio, com todo respeito, mas da antiga Basílica. E hoje, se estivéssemos lá, passados 3 anos,
não se conseguiria chegar nem nos arredores da cidade por força de um exército de 3.500 militares, policiais militares, que foram cercar a cidade para não permitir o culto religioso que habitualmente se faz a 13 de maio em Fátima. São situações do mundo e eu queria, antes de encerrar, eu peço desculpas, eu acabo encerrando a aula e ficando mais uns minutinhos, mas queria lembrar uma coisa interessantíssima. Quando Alarico invadiu Roma e começou a saqueá-la, algumas pessoas foram na cidade de Hipona procurar o bispo de Hipona. Naturalmente, sabem, grande Santo Agostinho. E ele estava exatamente elaborando, que coisa interessante, ele estava elaborando as páginas daquele que provavelmente é o seu livro mais importante, A Cidade de Deus. E foram dizer a ele, preocupados, que fosse aquela invasão, o saque de Roma por Alarico, que fosse o Apocalipse. E a resposta de Santo Agostinho foi muito interessante. Ele, sem perder a tranquilidade, disse: olha, eu não sei se é o Apocalipse, até me parece que não seja, disse ele. Mas se for, por que nós nos surpreendemos? Isso já não estava escrito? Então, nós temos que ter sem querer adivinhar tempos que não nos são indicados e que seria imprudente, eu diria um pouco mais, até seria mesmo afrontoso que nós tentássemos investigar, temos que estar pronto para essa realidade. Ou então não acreditamos no livro do Apocalipse. Não acreditamos no Testamento, vamos muito bem. Mas aqueles de nós que acreditamos no Apocalipse, então temos que nos espantar do que está ocorrendo. É possível que seja? É possível. É possível que não seja? É possível. Deixemos isso na mão de quem pode decidir, né? Muito bem. Doutor Fausto Mota, muito bom dia. Doutor Hilário Lula, que tem sido um grande propulsionador da devoção a São Charbel, de quem também gosta, do Dr. Rogério Tobias. Doutor Rogério, assim também na sua casa, acho que é um hábito libanês mesmo. É... Muito obrigado, doutora Mônica. Olha, eu já sou velho bastante para saber que a maior parte das ideias que eu tenho pregado geram um pouco efeito imediato. E eu não me preocupo com isso. Eu, é, olha, a verdade é a seguinte: os êxitos que nós temos nas nossas pregações, no plano humano, não me fazem nem maior nem pior. Como louvores e vitupérios, isso já está na imitação de Cristo. Os primeiros não me fazem melhor do que eu sou, e os vitupérios não me fazem pior do que eu sou. Que o sucesso ou insucesso de certas indicações não, não fazem com que elas sejam verdadeiras nem falsas. É, eu não tenho em nenhum momento a persuasão de que todas as coisas que eu sustento sejam úteis e sejam efetivamente o melhor. A única coisa que eu peço efetivamente é que eu me mantenha sempre honesto com o que eu penso. Ou seja, que eu não ensine coisas contra a minha consciência. Mas fora isso, não. Paciência. Eu tenho visto com muita certa tristeza pessoal a desconstrução dessas instituições a que eu dediquei mais de 30 anos até agora da minha vida, sem outro interesse do que, eu vou usar essa expressão, parecerá um pouco forte, mas não é, sem outro interesse do que amar essas instituições. Não tenho nenhum parente notário, não tenho um parente registrador, sou absolutamente incompetente para exercer essas duas funções, mas é que eu não tenho o mínimo interesse que não seja simplesmente isso, de manifestar o meu amor por essas instituições que eu reconheço de uma grandiosidade extraordinária. De modo que eu sinto uma tristeza pessoal quando vejo que elas estão sendo desconstruídas. Mas paciência, eu vou continuar falando. A Deus caberá saber se isso um dia levará a bom êxito ou não.
E o que nós temos que pedir é que o melhor ocorra para o bem do Brasil, não é? A doutora Kátia Jonas Dias, minha estimada assessora lá na Universidade de Guarulhos, doutor Biratã, eis aí, ainda ontem mencionei a sua importância em certo episódio em que eu louvava a experiência notarial. E eu, com mais de 30 anos de magistratura, ia fazendo uma bobagem imensa, e que o tabelião Biratã, com uma experiência notarial, com a lealdade costumeira, e por ser meu amigo também, indicou-me os caminhos certos, e eu tive pelo menos a sensatez de acudir às suas observações. Olha, não sabe o grande prazer que tenho em vê-lo aqui na página. Muito bem. Agradeço novamente, pois, a todos os que estiveram presentes. Peço desculpas por essa explanação final, que não era para demorar tanto tempo. Ao Colégio Notarial do Paraná, renovo os meus agradecimentos. E até a semana que vem. Ainda hoje haverá uma aula à tarde, mas a propósito das lições do professor José Pedro Galvão de Souza. E também haverá sexta-feira é dia de descanso descanso da trupe, como se diz. E na terça-feira teremos vou indicar depois uma live, modelo da moda, feita, onde eu aceitei um convite de um grupo parece que está sediado fundamentalmente no Piauí, mas também com gente do Ceará, gente importante do Ceará, e gente importante de Pernambuco. Tem um grupo, parece que chama Veredas, que quer entrevistar-me sobre José Pedro Galvão de Souza. Eu aceitei exatamente, eu tenho umas certas restrições a expor-me demasiado fora dessas áreas específicas do registro, das notas e da filosofia do direito, porque eu penso que o meu status judicial exige uma certa contenção, uma certa moderação. As pessoas se têm que confiar na sensatez, na ponderação, no temperamento, na temperança dos juízes. E essa exposição demasiada sobre muitos assuntos na mídia social não me parece muito boa. Pessoalmente, não julgo muito bem. Dado obstante, ainda não sendo para falar diretamente de propedêutica jurídica, introdução ao direito, ou de direito registral e notarial, aceitei o convite desse grupo Veredas, porque vou falar de um dos maiores nomes do pensamento brasileiro, que foi José Pedro Galvão de Souza. Então, adiante eu indicarei, parece que será às 9 horas da noite, eles vão indicar-me o local da entrevista, isso deve fazer-se aí não sei se por Zoom, alguma coisa, e eu noticiarei para aqueles que queiram despender um pouquinho de tempo para conhecer um tantinho da vida e da obra deste magistral pensador brasileiro. Novamente, muito obrigado e até a semana que vem.